A Lelo, basicamente, ela opera com 80% no digital. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, né, do mercado, não, eu sempre fiz assim e deu certo. Isso. Mas o mercado muda, o consumidor muda, tá vendo uma nova geração. Tecnologia sem um processo bem azeitado, você só tá deixando um processo ruim com tecnologia que não escala, que você acha que tá resolvendo um problema, mas na verdade está criando novos. Aquele que se prepara para usar isso como uma escala, não vai ser substituído. Porque a gente não aprende nada sozinho. Já fiz o Cúpula Aluguel com vocês também. Esse aprendizado é fundamental. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Toda imobiliária tem uma história de desafios, conquistas e crescimento. Algumas histórias inspiram equipes, outras inspiram o mercado inteiro. No Modo Avião da Cúpula, histórias ganham voz. E com o Clube Cred Aluga, elas podem ir mais longe. No Clube Cred Aluga, a sua imobiliária pode ser a próxima entrevistada no podcast e compartilhar sua trajetória com todo o Brasil. Histórias que merecem decolar. Cadastre sua imobiliária no Clube Cred Aluga. credialuga.com.br/clube. Você que acompanha o Modo Avião tem observado como o mercado de locação se transforma a cada dia. Temas que a gente trata aqui como reforma tributária, inadimplência, o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, além de uma competição cada vez mais acirrada, interferem na sua operação de locação. Por isso, estar bem informado e atualizado é fundamental. E é por isso que no dia 30 de setembro, a Cúpula organiza o Cúpula Aluguel Day, um evento totalmente dedicado ao segmento da locação de imóveis. Você pode participar presencialmente em Curitiba e ter acesso a experiências exclusivas, como mentorias com consultores da Cúpula, ou acompanhar o evento ao vivo de qualquer lugar do Brasil. Acesse aluguelday.cupula.com.br, confira a programação e garanta sua vaga. Olá, ouvintes e espectadores do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel e hoje eu estou em São Paulo. Vou bater um papo com o Rafael Silvester, diretor executivo da Lelo Imóveis, uma das maiores imobiliárias do Brasil. Vai contar aqui pra gente essa empresa com 70 anos de história, mas que mesmo assim sempre buscando se reinventar, crescer, com muito apoio de tecnologia, processos, enfim, não percam agora a nossa conversa. Rafael, muito obrigada por você estar aqui conosco, Eu compartilhando. Agradeço, é ótimo estar com vocês sempre. Que bom. Queria que você contasse um pouco pra gente, para quem não conhece ainda a Lelo, o que é essa empresa, né? Tão tradicional, mas ao mesmo tempo tão disruptiva. Onde que vocês estão atuando? Para quem não conhece, saber um pouquinho mais. Legal, a Lelo é um grupo, hoje tem 70 anos, né? Então tem duas grandes empresas como pilar no grupo, que é a Lelo Imóveis, que faz administração de imóveis, locação, vendas, e a Lelo Condomínios, hoje, que é a terceira, uma das maiores do mundo em termos de administração de condomínio. Então é um grupo que reúne todo esse ecossistema do imobiliário já há 70 anos, né? E crescendo, investindo em tecnologia desde então. E é uma empresa que atua hoje dentro do estado de São Paulo, basicamente. A parte de imobiliário, sim, né, da Lelo Imóveis, basicamente o estado de São Paulo. A Lelo Condomínios já expande para outras regiões, tanto interior, tem outras operações em modo collab, né, que a gente trabalha no white label com outras empresas também, mas fora do estado de São Paulo. Excelente. E é uma empresa, como você disse, 70 anos, tradicional, uma empresa familiar também, Sim. né? Mas eu queria que você contasse um pouco daí como é que você se encaixa nessa história. Você está na empresa, você me contava há 5 anos, né? Isso. Como é que você se encaixa, você vê qual que é a tua missão dentro da Lelo Imóveis, né? O teu foco é Lelo Imóveis. Meu foco.
Legal. É uma empresa de 70 anos e eu fui convidado há 5 anos atrás, né, pelo José, num processo pós-pandemia, né? Eu entrei bem no finalzinho da pandemia, que era um objetivo de olhar ainda com mais foco em inovação. A empresa sempre olhou para a inovação, mas eles queriam trazer um ar diferente, né, um olhar novo, e aí eu fui convidado e comecei esse projeto há 5 anos atrás, com um foco em inovação, escalabilidade e trazer coisas novas, não só olhando o que o mercado imobiliário fazia, mas trazendo de outros mercados também. Mas como você disse, a Lelo já tinha essa preocupação, mas eu acredito que todo esse contexto de pandemia também contribuiu para essa aceleração, como a maior parte das empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre olhou para a tecnologia desde o início, né? A gente entendia que era fundamental se atualizar, mudar, trazer novos caminhos. Mas a pandemia movimentou muito o mercado, né? Mudou o mercado de ponta cabeça, de certa forma. A gente estava preparado para essa virada, mas a gente queria se preparar mais para a escala do que viria ali para frente, né? Então foi nessa entrada que eu vim para a gente ter um olhar diferente, né? Pensar diferente. Hoje a gente opera num grau de escalabilidade de 40% mais eficiente do que a gente tinha nos anos anteriores, crescendo todos os anos com muito mais foco, gestão, dados e uma tomada de decisão mais madura. E você não vem, né? Tua trajetória não começa no mercado imobiliário, né? Não. O que você encontrou e o que você conseguiu de cara diagnosticar e implementar, que é muito característico assim do mercado imobiliário? Como é que foi? Poxa, foi muito legal e vocês fazem parte dessa história, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, que foi via Lelo, eu não era desse mercado, eu vinha do mercado de startup. O primeiro evento que eu fui do mercado foi o de vocês. Logo após, assim, eu entrei, teve o evento de vocês. Foi o ICXP, antes do Cúpula Summit, o primeiro, né? Exatamente. Olha, e aí que legal. eu fui entender como é que estava o mercado imobiliário. E aí foram dois sentimentos ao mesmo tempo. Muito legal estar lá no evento, entender, ver um movimento diferente, mas por algumas apresentações de players do mercado, eu entendia que ele ainda não estava tão maduro. Sim. E eu falei, poxa, estava se discutindo muito funil de vendas naquele momento, eu falava, pô, os outros mercados já faziam isso, né? E o que eu acho muito legal hoje é que o mercado imobiliário cresceu demais em poucos anos, começou a investir, se posicionar diferente, muitas empresas novas, como vocês, que mudam a forma da gente olhar e se questionar. Então foi um avanço muito legal. Então assim, foi um susto no começo que eu falei, nossa, o mercado não está assistido. Mas nesses anos, ele começou a correr atrás e mudar bastante, tanto que a gente vê um monte de empresa e coisas legais saindo aí todos os anos. Que show! E projetos, assim, o que já mudou nesse período dentro do mercado, você vê, e dentro da própria Lelo aí com o teu apoio? Eu falo que assim, a gente tem que manter esse legado, né? O legado é super importante de uma empresa de 70 anos, essa construção de confiança e reputação, porque ela é fundamental, só que a gente não pode usar isso para não olhar para frente, né? Exato. Então, a gente começou a olhar a parte de inovação, a gente trabalha muito forte com IA hoje, não IA só para fazer um atendimento, a gente usa hoje IA para desenvolver solução, a IA para desenvolver automações, para executar o processo mais eficiente. E o que a gente conseguiu mudar hoje é uma estrutura muito mais eficiente, ela é 40% menor do que a gente tinha, ou a necessidade que a gente teria em outros anos, né? Em termos de equipe. Em termos de equipe, os nossos números, todos os indicadores que a gente tem hoje de qualidade, resultado, lead time, reduziram fortemente com todo esse investimento em revisar processo, entender a necessidade da tecnologia, né? Porque antes se tomava um erro que era, vamos botar tecnologia, mas você não revisava o processo. Então você tinha um processo ruim com tecnologia. Então isso não escalava. Então a gente deu um passo atrás, a gente olha o processo, coloca a tecnologia, a gente começou a investir muito em IA e a gente deu muita cabeçada no começo e ainda dá, né? Porque é uma coisa muito nova. Não, ainda muda demais, né? O tempo todo. A gente está vivendo um momento lá na Lelo que é muito engraçado, que assim, a gente tem desenvolvedores que não são da área de tecnologia. Então a gente passou a ter um time que desenvolve solução, ferramentas e automação fora da área de tecnologia. Isso foi uma coisa muito boa, nos deu um crescimento e inovação muito forte, do outro começou a perder governança. E aí a gente entrou com governança para equilibrar essa balança. E hoje a gente deve ter mais de 200 automações, a gente tem sistema próprio operando. Hoje a gente opera com 6, 7 soluções de IA diretamente para o consumidor, como home staging que a gente faz hoje no nosso site diretamente. Então, quando vai comprar um imóvel, ele já vê um imóvel diferente, novo.
né? E aí quando ele vai ver, ele consegue comparar o imóvel atual como ele ficaria num projeto. Após um homestaging digital que a gente faz, e ainda a gente dá de presente para os nossos clientes que compram com a Lelo um projeto de arquitetura completo como um presente, né? Porque a gente não quer só mostrar que é possível com uma imagem, mas sim entregar isso depois no final da nossa venda. Muito show essa experiência para o cliente, né? Sim. Porque é isso, muitas vezes a gente não tem, uma venda às vezes não vai para frente pela dificuldade do cliente de olhar para aquilo e se imaginar lá dentro ou como aquilo poderia ficar. E vocês dão esse empurrãozinho, né? Sim. E todos os anos, assim, todos os meses a gente olha como é que inovar, como é que a gente faz diferente, atualiza essas soluções e outras que a gente vem trabalhando. Hoje a Lelo, basicamente, ela opera com 80% no digital, então a gente consegue fazer agendamento de visita sem a necessidade do humano, né? Nesta etapa. Mas a gente acredita muito na operação humana, né? A gente fala que tem um termo que a gente usa dentro de casa que é o digital com ternura. Digital com ternura. Porque a gente não quer que a máquina substitua o humano, né? O humano pra gente se tornou o consultor de decisão, ele ajuda na tomada de decisão, mas ele não precisa fazer tarefas repetitivas que hoje o consumidor consegue fazer sozinho ou com apoio de tecnologia. Excelente. Nós falamos muito, né, na cúpula, especialmente nos nossos treinamentos e consultorias, né, o quanto que é importante o equilíbrio do tripé, pessoas, processos e tecnologia. Né? Sim. Você falou que vocês aumentaram a eficiência, reduzindo uma estrutura hoje. Então é isso, em alguns momentos você tem que apostar mais em pessoas, outras vezes, né, é a tecnologia que você vai colocar, mas não tem como passa reto por processos, né? Não, e é onde a gente vê que muitas vezes essa imaturidade do mercado imobiliário que você falou, muitas empresas ainda muito resistentes a olhar para a forma como elas fazem, né? E olhar para aquilo com mais critério para tentar fazer essa escolha, que em alguns momentos vai ser pessoa, em outros momentos vai ser tecnologia, né? Sem dúvida. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, né, do mercado, eu sempre fiz assim e deu certo. Isso. Mas o mercado muda, o consumidor muda, tá vendo uma nova geração. A gente tem uma dificuldade que a gente trabalha com todas as gerações ao mesmo tempo, né? Não é só a Z ou a Y, a gente está atendendo todas em lugares diferentes. Tem hora que o consumidor é Z, mas o proprietário é Y, e você precisa casar todo mundo no mesmo lugar. Então, o humano é fundamental nisso, né? Porque a máquina ela vai fazer tudo, ela vai automatizar processo, ela vai olhar comportamento, mas a tomada de decisão, entender o contexto, a necessidade do cliente, é somente o humano que vai fazer. Então ele não vai tirar esse lugar, né? Ele, pelo contrário, ele vai potencializar o trabalho do humano. E sem olhar processo fica ruim, porque você começa a botar um monte de tecnologia e a gente já cometeu essa falha no aprendizado, né? A gente preza muito por essa tentativa e erro e corrigir essa rota o tempo todo. Então a gente já errou bastante para saber que assim, o processo e tecnologia sem um processo bem azeitado, você só está deixando um processo ruim com tecnologia que não escala, e que você acha que está resolvendo um problema, mas na verdade está criando novos. Do outro lado, você não pode compensar a falha em contratação, porque senão você está alavancado só nas pessoas e não evolui o teu negócio. A gente otimizou, mas hoje eu tenho estruturas maiores do que eu tinha, dependendo da estrutura, cresceu. Né? Então eu diminui de um lado. Sim. Hoje, por exemplo, a gente não atua com pré-vendas, né? Que era muito normal no mercado. Hoje eu não tenho nenhuma área de pré-vendas. Toda a minha operação acontece no comercial, porque a gente conseguiu otimizar todo esse lugar. Com processo e tecnologia. Com processo e tecnologia, só que a minha área comercial cresceu. Certo. Então eu troquei de posição as pessoas, eu coloquei elas com mais foco onde a gente tinha mais necessidade. Que é o relacionamento ali com o cliente, e aí o pré-atendimento você, com o processo de tecnologia, resolve, né? Sim. E como que é isso? Apesar de ser uma empresa, como você disse antes, que sempre buscou inovação, sempre prezou por isso, você sentiu essa dificuldade? Porque esse equilíbrio que a gente falou antes, entre pessoas, processos e tecnologia, especialmente nesse momento, com a inteligência artificial, que muda tudo todo dia. Toda hora, e eu tenho ouvido muita insegurança, independente de geração, por incrível que pareça. A gente sempre pensa que os mais velhos serão mais resistentes. E não é o mas caso. A gente observa, dentro da cúpula, às vezes observa. Você imagina que, né, uma pessoa de 20 e poucos anos vai estar completamente aberta e segura com relação a como ela vai usar a tecnologia no dia a dia dela. E isso não tem se mostrado verdade, né? Então, gera uma insegurança, justamente porque não dá tempo nem de você dominar algo e já mudou, né? Sim. Como é que vocês lidam com isso? Com esse equilíbrio e fazer com que as pessoas aceitem essa mudança,
que vai ser contínua pelo próprio perfil Todos da empresa, os dias, né? Isso é uma coisa que está na cultura de vocês? Como vocês equacionam, né, essas dificuldades, assim? Boa pergunta, assim. Todas as respostas a gente não tem ainda, né? Como você disse, está mudando e muda, assim, todo dia. Mas é um trabalho forte na cultura, né? E cultura, para mim, também é uma coisa viva. Porque se ela não se modifica, você continua trabalhando com a cultura de anos atrás, não traz um upgrade na sua cultura de adaptação. Isso a gente é muito bom. E isso é um dos pilares que a gente tem muito forte, que é a adaptação. Tá. Né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas na minha estrutura com 30, 35 anos de casa. Totalmente adaptáveis e adaptadas. Olhando para a tecnologia, olhando para processo, deixando de lado muito de como fazia no passado. Esse apego, né? E, assim, e fazendo essa modificação. Então não é uma questão de tempo, de casa ou idade. Muito pelo contrário, é uma questão de cultura e adaptação. Então a gente trabalha uma cultura muito forte. Isso passa por todo mundo. Eu, por exemplo, vou lá e eu tenho meu tempo vago, meu ócio produtivo, que eu mexo em coisas de IA. Para mostrar o que é possível a gente fazer, para questionar um pouco o status quo e falar, não dá para fazer desse jeito, ou não dá para ir para esse lado. Então eu gosto também de fazer isso e mostrar e ter a cultura do time. Tanto que hoje eu tenho nas 3 principais áreas estratégicas que a gente tem, que é financeiro operacional, né, que cuida toda a operação de cliente, comercial e relacionamento, eu tenho pessoas trabalhando com automação, com dados, com desenvolvimento de soluções em IA, não mais só tecnologia. E isso a gente faz um trabalho que eles mostram que é possível e complementam entre as estruturas. São pessoas fixas dentro dessas estruturas e dedicadas a isso. Dedicadas a isso e elas não são de tecnologia. São pessoas com viés de inovação diferente. Eles estão parte do negócio diretamente, aí depois a gente entra com tecnologia para dar governança, para dar segurança, para não perder a mão quando você vai para jogo de verdade, né? Quando você tira de um MVP e coloca para rodar. Mas essas pessoas trabalham com inovação. Então eu tenho lançamentos semanais de novas aplicações. Eu tenho automações que levam um dado para o outro, que antes eu tinha que baixar um Excel, por exemplo, e hoje não precisa mais. Então a gente trabalha diretamente no negócio, a área de negócio promove essa cultura com o time. A gente como empresa, e esse é um trabalho que eu faço muito forte, é de conscientização, que a máquina não vai tirar o lugar do humano, muito pelo contrário, assim, eu nem acredito que vai ser nesse caminho. Claro, a máquina está aí, a IA, para substituir processos repetitivos, mas aquele que se prepara para usar isso como uma escala, não vai ser substituído, não vai ter uma troca da máquina para o humano, muito pelo contrário. Eu falo até para a área de tecnologia, eu acredito que a IA vai desenvolver, ela vai fazer solução sozinha, mas ela precisa da área de tecnologia para potencializar, e eu prefiro que ela seja um alavancador da área de tecnologia, que eu invista o mesmo valor que eu invisto hoje todos os meses ou todos os anos, só que entregando 10 vezes mais. Então não é uma questão de substituição, é uma questão de ganho de escala. Então é a cultura, é um trabalho de transparência constante, de mostrar isso na prática também. E como é a estrutura da Lelo para isso hoje? Você tem um departamento ali de pessoas, gestão de pessoas fazendo isso é muito descentralizado, de repente nas lideranças das áreas, comitês, grupos, como é que vocês trabalham isso Legal. Hoje? Tem uma participação da parte de recursos humanos, né, falando de cultura, e hoje ela está muito mais alinhada para bem-estar da estrutura e do time, da qualidade, na contratação, e um trabalho muito forte com as lideranças dentro de negócio, né, porque essas pessoas no final do dia fazem a cultura acontecer de verdade, né, porque tem hora que você bota lá no teu quadrinho, minha cultura é X, mas na prática ela é diferente. Bem diferente. Então é um trabalho com essa liderança que coloca essa prática no dia a dia. Então é muito forte com eles que disseminam isso constantemente. E aí é um trabalho meu com eles o tempo todo fazendo a mesma coisa, né? Aprendendo, abrindo mão, mostrando o uso. Eu falo que assim, eu não trabalho só na estratégia. Eu trabalho no mão na massa, no operacional. Porque se eu não conheço o meu operacional, eu não consigo tomar decisões estratégicas. E ninguém é estratégico todos os dias, né? Você faz isso eventualmente quando necessário, momentos importantes para a estratégia, mas você precisa botar a mão na massa, senão o resultado não vem. Então eu sou um diretor que olha para a estratégia, mas eu estou muito na mão na massa todo dia, fazendo, construindo junto com o time. E quantos liderados diretos hoje você tem? Curiosidade. Hoje são 12 ou 13 diretos. 12? De cada estrutura que a gente tem. Então a gente trabalha com uma gestão de governança muito legal, a gente criou comitês operacionais, comerciais e de estratégia também.
Então são agendas fixas que a gente trabalha em momentos que o time se mostra, traz o que está trabalhando. A gente trabalha com o OKR, que é muito importante. Então 2 vezes por ano eu faço eventos estratégicos, que são eventos que eu paro a empresa toda, as lideranças. Então eu tenho um no final do ano, que a gente faz uma retrospectiva do que foi o ano anterior, e aí eu pego e mostro qual que é o direcionador para o próximo ano. Sempre está crescimento de receita, né? A gente nunca foge disso. E eficiência operacional, mas também o que a gente vai se calçar. Dados tem vindo muito forte, agora inteligência artificial também. E no meio do ano eu faço um refresh desse mesmo evento, fora todas as outras agendas, para a gente sempre se manter em sinergia, para mudar a rota, porque não dá mais para fazer plano de 5 anos, né? Não, a gente faz planos de 3 meses, 6 meses, Exato. E a gente vai reavaliando isso constantemente. É interessante isso, né? Porque eu vejo que o mercado nem chegou a aprender a fazer um planejamento de 12 meses. Não tem. Nem chegou a aprender. E aí, de alguma forma, já tem... Já tá curto, né? E aí gera também uma espécie de um apego, eu vejo muitas vezes das equipes, né? Às vezes eu falo com a minha equipe lá, eu falo, pessoal, o planejamento do ano, ele é super importante, mas ele é apenas um direcionador. As coisas vão mudar... Exatamente. O OKR tá aí para isso, né? Você vai mudar no trimestre, isso daí. Você vai mudar a cada 15 dias. Enfim, gera às vezes esse apego pelo... né? Aquilo lá, eu não posso sair. Lá, não posso sair. Meu time sofre comigo, porque eu sou planejado em meio, né? Eu gosto do planejamento, mas eu gosto de mudar o tempo todo, conforme a gente vai sentindo a necessidade. Mas isso que é legal, eu tenho um time multidisciplinar, cada um tem seu perfil e a gente acaba se completando. Como eu tenho um time muito planejado, muito bem estruturado, e às vezes eu que sou o que quero fazer o movimento. O que bagunça. E aí acho que isso que dá certo, né? Exatamente. Eu acho que muito planejamento e pouca ação não funciona, mas é importante a gente saber o caminho, e o planejamento estratégico é para isso, né? Para olhar pelo menos o caminho, para a gente não fugir e fazer boas entregas. E aí vocês têm um suporte de toda uma estrutura de dados também para isso, né? Então, assim, não é um cavalo de pau impensado e tal. Não. É simplesmente olhar e perceber onde estão oportunidades de fazer diferente. Claro que eu como gestora, eu penso muito nisso, né? Qual que é o limite entre você querer abraçar tudo e você não desperdiçar uma boa oportunidade também. Quando é o momento de fazer uma virada, né? Porque às vezes a gente acredita, como gestor, como líder, você acredita, você enxerga, mas é um desafio grande levar isso para os liderados, né? E não perder foco, né? E não perder foco, claro. Porque todo dia, sei lá, eu sou abordado por empresas, por várias pessoas com ideias maravilhosas, mas que fogem às vezes do status quo. E aí a primeira pergunta que eu faço é: como é que está o meu status quo? Está indo bem? Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer muito bem? Então eu tenho espaço para uma próxima coisa para a gente controlar. E a gente discute bem isso exaustivamente para não ficar pegando tudo, né? A gente já passou por tokenização imobiliária, assim, eu tive 10, 15 projetos, não, vamos fazer. A gente falou, calma, o core precisa funcionar bem, depois eu vou para esse lugar. Então a gente olha muito bem isso para não fazer 20 coisas ao mesmo tempo. O time ajuda muito nesse cenário também, porque a responsabilidade está na mão de todo mundo, né? Não é uma pessoa que toca um projeto, são várias. Então eu acho que assim, é importante inovar, mas você tem que escolher bem o caminho, né? Senão é um tiro no pé, é um ralo de dinheiro, de investimento. O investimento tem que ir para o lugar certo, né? A gente não tem abundância de horas de tecnologia, a gente não tem um caixa ilimitado, então a gente precisa saber e olhar bem aonde a gente vai arriscar e vai depositar o nosso investimento. O recurso, né, nas empresas é sempre finito, né? E a gente tem que entender onde que vale a pena esse desvio. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da gestão, né? Você falou, tem 12 liderados, e como é que você organiza essa rotina? Porque quando eu fazia, né, hoje eu faço menos, mas atendimento a clientes em consultoria, essa era a grande dificuldade dos gestores, né? Como é que eu organizo a minha rotina para conseguir olhar para as pessoas, porque é isso, você precisa que essas pessoas, os teus liderados multipliquem tudo isso para a equipe e a coisa aconteça, né? Você cria braços. E ao mesmo tempo você não perder a olhar lá na frente, né? Tal da liderança ambivalente, né? Você tá olhando para os dois lados. Como é que você se organiza? Dá uma dica aqui para os imobiliaristas. Bom, acho que é um trabalho muito próximo do time, né? Eu tenho rotinas com cada um deles individuais, assim, não precisam ser semanais, porque é um time muito maduro, então o meu trabalho com eles foi uma construção de maturidade para que eles tomassem as melhores decisões. Então, como a gente tem direcionadores estratégicos bem definidos, caminhos bem definidos, então... Você é um facilitador, Eu sou um facilitador. Eu falo para eles que eu não faço nada o dia inteiro, o meu trabalho é abrir caminho, né? Porque quem faz
na verdade, são eles, não sou eu. Eu não produzo uma locação, eu não produzo um novo contrato. O que eu produzo é abrir caminho para que eles façam isso da melhor forma possível. Então eu acabo facilitando um trabalho como facilitador, direcionando, ajudando a tomar as decisões corretamente, decisões com números e dados, né? Eu sou chato para isso. Eu brinco que às vezes eles entram na minha sala e falam assim, não, Rafa, tá acontecendo isso aqui, olha, aconteceu muito. Eu falo, muito quanto? Não, mas é que aconteceu e tá difícil. Eu falo, tá difícil quanto? Ah, você não tem o quanto? Passa. Vai próximo. Porque senão a tomada de decisão fica muito confusa, né? Às vezes você toma a decisão pela emoção, mas quando você vai olhar, aconteceu 2 casos em 5 anos, então não é um problema, não é uma coisa que precisa ter esse peso. Então, isso foi uma construção. Então, acho que a tomada de decisão com dados, ela é fundamental para uma gestão de eficiência, para fazer boas escolhas, um time que tem independência para tomada de decisão. Então, hoje, eu trabalho muito isso com eles, deles terem independência, tomarem decisões sozinhos, né? Eles sabem os caminhos. Então, a confiança é importante. Eu acho que uma gestão punitiva nunca ela é fundamental para dar resultado. Porque se alguém é punido porque tomou uma decisão, ele não vai tomar de novo. Tomar mais. Então, essa liberdade de errar e aprender ao mesmo tempo, que ela é importante. E aí a gente consegue construir bons resultados sólidos aí no dia a dia. É como você disse antes, acho que o caminho está bem desenhado. E se tem clareza para a equipe, fica menos pesado, né? Sim. Muitas vezes eu vejo a gente fica preocupado, agoniado, se sentindo sobrecarregado. Tem que parar e olhar se o teu objetivo está claro para você e se você está conseguindo dar clareza desse mesmo objetivo para a tua equipe. Sim. Né? E como você falou, soltar, é aqui que tem que ir. Às vezes vai errar, mas faz parte. E trabalhar com eles, eu acho que o que eu tiro muito do meu peso é não ter preocupação no erro. Então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa de clima e de informações estratégicas com toda a estrutura 2 vezes por ano. Então, a gente faz uma pesquisa, entende como as pessoas estão vendo tudo isso e sai um resultado ali de alguma área ou outras áreas que não estão entendendo alguma estratégia, alguma informação, e isso é muito importante. A gente não pode ficar fechado à crítica ou o que não está dando certo. Muito pelo contrário, eu gosto de saber o que está errado. Eu falo, me falem o que está errado, porque assim, eu prefiro, porque a gente vai começando a corrigir a nossa rota. A gente nunca vai estar 100%, não vai conseguir abraçar tudo e olhar tudo, mas o importante é você estar ouvindo toda a estrutura, né? A gente tem uma estrutura hoje de mais de 1.200 funcionários, então assim, a gente precisa ouvir. Se a gente não ouve, a gente não toma as melhores decisões e a gente fica achando que está tudo bem, né? Porque a gente fica preso ali no dia a dia. Exatamente. Nós estamos aqui falando muito sobre gestão. Vocês estão percebendo como a Lelo Imóveis é uma empresa madura e uma empresa comprometida com a melhoria contínua. Não parou nos 70 anos de tradição e a gente gosta muito de compartilhar esse tipo de iniciativa e é esse tipo de empresa que nós trazemos para o Cúpula Insider. O Cúpula Insider é uma comunidade que reúne empresas de porte de empresas maduras que buscam esse espaço de troca, benchmarking, enfim, um espaço para compartilhar, para a solidão, né? Às vezes que a gente fala do dono da empresa ou do executivo. Então, o Cúpula Insider é esse espaço. Então, a gente vai começar um novo grupo agora, a partir do mês de agosto. Então, se você se interessar, né, imobiliárias ali, médias e grandes, que queiram trocar com outras empresas, dá uma olhada, a gente colocou aí na descritivo, né, para saber mais, para aplicar. Já tivemos a Lelo conosco em outros momentos. Acho que vai ser interessante essa nova experiência. Legal, é um baita evento, é um aprendizado. Eu falo que a gente não aprende nada sozinho. Eu gosto muito de eventos de mercado, estou sempre no evento de vocês, já fiz o Cúpula Aluguel com vocês também. Esse aprendizado é fundamental, essa troca, né? Hoje a gente administra mais de 15 mil imóveis na capital, são mais de 4 mil condomínios administrados. Hoje a gente lida com mais de 1 milhão de pessoas todos os meses, né? Com emissões de boleto, repasse, vida no dia a dia, né? Tanto que um dos pilares que a gente tem é estender o nosso trabalho, sair da administração comum e ir para casa dos nossos clientes. Porque a vida do imóvel tá lá, né? As pessoas vivem o imóvel. Exato. Então a gente se posiciona há muito tempo nisso, a gente acredita e tem um posicionamento muito claro do que a gente fala que é o viver une, né? Então isso é fato, né? A gente quer sair da administração comum e estar dentro das casas das pessoas, apoiar essas pessoas no dia a dia, solucionar os problemas delas do dia a dia, não só administrar e emitir um boleto, né? Sim. Porque isso todo mundo pode fazer. Agora, chegar além é o que a gente busca todos os dias. O cliente é o número 1 lá dentro de casa, a experiência do cliente é o que mais conta, a gente mede, a gente se questiona, a gente investe em tecnologia para saber o que ele está pensando. Tem novidades que a gente está desenvolvendo aí para
sair do comum, que é um NPS, e ir além disso, entender comportamento, dor, questionamento no dia a dia, para a gente antecipar decisões. Queria que você falasse mais sobre isso. A gente conversa e, como você falou, nós organizamos eventos, treinamentos, a gente faz atendimento dos clientes personalizado na consultoria, temos agência de marketing e nós estamos notando essa dificuldade de conseguir mensurar a satisfação. Metodologias como NPS, por exemplo, pesquisas que a gente faz, é difícil você saber, né, ouvir da boca que o cliente dedique um tempo para trazer. Sim. Como é que vocês estão lidando com isso hoje? Como é que vocês conseguem se aproximar, como você disse, né, desse consumidor, desse cliente, entender o que ele tá, para onde que ele está indo, o que ele está valorizando, como que vocês estão trabalhando isso? Assim, a dificuldade de receber o feedback, eu acho que é de todo mundo, né? Não, todo setor, a gente como né? consumidor, eu não sou o melhor consumidor, às vezes eu falo, que quando alguém me manda uma pesquisa eu não respondo, né? Então vem o NPS e acho que com essa experiência que a gente teve, a gente tenta por muito tempo o NPS, várias pesquisas, várias formas e a gente faz isso. E foi importante, mas acho que cada vez mais tem menos resposta. E uma resposta menos sincera, talvez. Sim. Então a gente tem criado soluções para armazenar e avaliar sentimentos usando através de inteligência artificial como é que foi uma conversa, como foi uma ligação, como foi um comportamento do nosso site e reunir isso num único local, como se fosse um cérebro de sentimentos e consolidar essas informações e aí sim a gente, ao invés de saber por uma resposta de pesquisa, é por um comportamento que a gente está construindo. Então é uma solução que a gente vem construindo, vem pilotando. A gente já teve vários insights legais, até a ponto de produto para desenvolver novas soluções, mas é um caminho, né? Mapear as interações e comportamento nessas interações. Fazer uma leitura dessa interação. É uma tradução de sentimento que se tinha muito nas redes sociais. Sim. Que tem várias ferramentas que fazem isso, então a gente está querendo chegar nesse lugar. Então, hoje existe uma camada gigantesca de dados e informações, né? A gente hoje tem mais de 15, 20 mil solicitações todos os meses e só na imóveis, né? Quando eu falo de condomínio, é muito maior. Muito maior. Então a gente está cada vez mais reunindo informação, dados, guardando isso e tentando avaliar qual que foi o sentimento e criando soluções para avaliar isso. Que eu acho que é a forma mais indireta, sem questionar e mais sincera para a gente coletar informações dos nossos clientes e aí sim tomar melhores decisões. Porque não tá funcionando você pedir uma nota, né? Não, tá difícil. Você pode me avaliar, por favor? Eles não querem avaliar, eles não querem fazer testemunho social. A gente fala, vem gravar um vídeo com a gente, um outro gosta, mas ninguém quer mais se mostrar. Eu acho que é uma questão da nova era, né? A tecnologia ajuda, a rede social ajudou bastante, mas do outro lado as pessoas estão se fechando mais também. Você acha que as pessoas estão cansadas de interação? Eu acho que o excesso de interação, né? Hoje são mais seletivas. Quantas redes sociais a gente não tem hoje? Quantas pessoas nos abordam? Assim, meu WhatsApp, eu falo, de novo, eu sou o pior cliente. Meu WhatsApp tem um monte de mensagem, eu não consigo olhar. Por quê? Porque é um canal que acho que começou a ser consumido demais. Então é excesso, né? O excesso gera um problema, né? Se a gente pegar performance está indo num caminho de problema, né? Exatamente. Todo mundo investe, a gente investe, mas aonde vai parar isso? Com tanta necessidade de audiência, assim, ninguém aguenta mais uma mídia parar o que você está vendo, então isso vai levar isso para a gente se reinventar. Né, achar como se posicionar de uma forma diferente. E você acha que a gente vai voltar um pouco lá atrás para o presencial, para aquela interação mais um a um? Como é que vocês estão se preparando para essas mudanças? Eu não sei se a gente vai voltar mais para o presencial, mas eu acho que mais próximo das pessoas, sim. Sim. A gente atende hoje com IA, a gente tem várias ferramentas, isso é muito bom, antecipa, mas as pessoas ajudam na tomada de decisão. Né? As pessoas é que entendem a real necessidade de um cliente. Você vai atender um cliente, você só vai ouvir dele se ele quer mudar de casa porque é mais perto da escola da filha dele. A IA não vai trazer essa informação, né? É o contato humano, é a troca. Então, sim, eu acho que vai ter mais contato. Presencial, eu acho que São Paulo não ajuda, né? São Paulo é uma cidade com várias cidades dentro, né? Sim. Cada bairro é uma cidade. Então, pra gente a questão de acesso é muito complicado. Então, o home office, esse distanciamento de lojas físicas aconteceu e acontece por isso, né? São Paulo, daqui a pouco, se a gente sair daqui, o trânsito já consome tudo que a gente tem de tempo. Exatamente. Mas o contato humano cada dia é mais fundamental. Eu acredito que vai ser necessário, vai ser mais conversacional e menos só um clique, um distanciamento. Menos ruído, né? E acho que é muito essa proposta que eu estava me referindo anteriormente com o Insider, né? Eu acho que um grupo em que você consegue
trocar com menos ruído. Sim, porque sem isso, dúvida. Informação a gente consegue mais fácil hoje em dia, né? E de forma às vezes gratuita. Sim. Mas outra coisa é essa interação e você saber que a outra, da boca da pessoa, que ela passou por um problema parecido, né? Então, sem dúvida. você pega uma empresa do tamanho da Lelo, por exemplo, participando de um grupo desse, poderia até falar, não, eu sou enorme, eu já tenho aqui, eu não tenho nada para aprender com outras pessoas. Mas muito pelo contrário, né? Eu acho que as experiências, a gente sempre está aprendendo alguma coisa nessas trocas, né? E mas muitas vezes o tamanho não importa, né? A gente tem um grupo que a gente participa com grandes imobiliárias médias, menores, a troca é sempre muito rica, porque alguém está sempre fazendo alguma coisa ou pensando em alguma coisa que você não pensou. Porque exatamente. São tantos problemas para serem resolvidos, cada mercado ou cada região responde de uma forma. Então a troca, esse insight pequeno que sai, você constrói coisas muito legais. E vão surgindo sempre as coisas novas, né? Nós falamos da inteligência artificial, de ferramentas, mas sei lá, legislação que muda, reforma tributária que tá aí, e aí você fala, e aí, o que você tá fazendo? Como é que você tá lidando com isso? Pô, não sei, mas tem um outro aqui e tal, que tá falando com ele, põe em contato. Então, acho que isso todo mundo valoriza. Sem dúvida. Né? De poder trocar com quem está vivendo algo similar, Sim. né? Isso é muito bom. Assim, a troca, e sempre foi o nosso DNA. Trocar, a gente nunca escondeu nada do mercado, a gente sempre falou o que a gente estava fazendo, a gente sempre recebeu todas as imobiliárias, recebe até hoje, assim, semanalmente a gente tem amigos de todo o Brasil que vão lá, vão entender como a gente está fazendo, o que a gente faz, porque eu acho que não é o contar o que a gente faz, não é dar a receita do bolo, porque para mim é bem diferente entre fazer e contar. Exatamente. Né? E a gente está suscetível ao erro, a gente tem esse apetite, a gente testa, a gente divide mesmo, porque eu acho que está aí. Do mesmo jeito que eu divido, eu recebo de volta, né? Então a gente acredita muito isso no dia a dia, a gente faz muito isso no dia a dia, porque é isso que faz a gente crescer, testar, aprender, errar menos. Exatamente. Então é um que caminho. show, acho que estão bastante sinergia aí de visões, assim, fico contente. E o consumidor, o B2B, né? Vocês têm o Lelo Corporate. Como é que vocês atuam hoje? Como vocês estão olhando também para as empresas como clientes? Como é que está o comportamento desses clientes também? Como que vocês estão atendendo? A gente sempre atendeu o mercado comercial, né? Hoje, na Lelo, 30% daquilo que a gente opera é um mercado comercial, então é um mercado de B2B. E com o tempo, a gente começou a se posicionar um pouco diferente. Eu acho que as empresas, elas não querem um fornecedor, elas querem um parceiro, né? E o imóvel, ainda mais falando de locação, o imóvel não é só um imóvel, ele é a estratégia da empresa, né? O ponto, a localização. Então aí que a gente começou a entrar e fazer diferente. Então a gente não quer só alugar um imóvel ou tratar o contrato ou a garantia, né? A gente olha muito dessa parte estratégica. Então entende e ajuda a olhar, a gente dá ferramentas, a gente apoia na escala dos times. Então muitas vezes a expansão são para 10, 15 lojas. Então a gente ajuda nessa busca, a gente faz estudos. Então a gente trabalha muito próximo, a gente dá suporte e apoio na confecção do contrato, na melhor garantia para aquela cobertura, tenta viabilizar a parte de crédito, olhando todo o histórico. A gente tem um histórico muito engraçado no começo, que o primeiro escritório do Nubank, a gente que fez a alocação. Sim. E era bem pequenininho, era uma sala, eles não tinham crédito, né? nem operavam. E a gente acreditou, a gente olhou isso de uma forma diferente, então esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é dizer sim ou não, é viabilizar. A gente quer viabilizar da melhor forma possível, com segurança. Então a gente criou a Lelo Corporate, que a gente olha esse mercado corporativo, a gente olha principalmente as médias empresas, que elas são mal assistidas no mercado, na minha opinião. As grandes são muito bem assistidas pelas empresas internacionais, tem um bom mercado ali, mas as médias, elas não têm esse suporte e esse profissionalismo para suportarem ela nas operações. Então foi aí que a gente começou a dar mais foco, e hoje é 30% do que a gente faz, é um resultado que cresce todos os meses. Isso nós estamos falando na alocação. Na alocação, tá. Na alocação. Na parte de condomínios também, Sim. né? A gente opera tanto residencial, né? Condomínios residenciais e comerciais. É o nosso DNA, a gente não tem uma escolha ou outra, a gente trabalha nos dois mercados. Claro, o residencial ele é maior, né? Até para os dois mercados ele é muito maior, mas a gente está se posicionando nos dois, né? A gente trabalha nos dois segmentos para as duas empresas. Tá. Pessoal, só quero fazer uma pausa aqui para abrir aqui para os nossos parceiros que nos apoiam aqui nesse projeto. Deem uma olhadinha aí, já volto aqui com o Rafael. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua imobiliária tem 3 atendentes. Chegaram 100 leads hoje. Essa conta fecha? Leads custam caro e provavelmente você está perdendo boa parte deles para a concorrência. Não porque o time não quer, mas porque sua equipe tem limites.
E os leads não param de chegar. Se você é dono ou gestor de imobiliária e se identificou com isso, acesse lais.ai ou o link na descrição do episódio. E conheça a Lais, a plataforma de IA que te leva do primeiro contato ao negócio fechado. Rafael, eu queria saber de futuro, né? Nós estamos falando aqui de presente, de futuro, tudo junto, mas o que vocês estão enxergando aí no radar? O que a gente pode esperar da Lelo? Né? A gente está falamos de atuação no estado de São Paulo, de parcerias com outros, né, players aí em outros estados. Como que está o futuro aí? O que vocês estão desenhando? A gente tem um pensamento muito claro, né? A Lelo trabalha muito forte para consolidação de mercado, esse é o nosso objetivo, tanto num segmento quanto no outro, mas sem tirar as pessoas do mercado, né? A gente não tem essa visão, a gente quer consolidar trabalhando em parceria com imobiliárias, com administradoras, porque a gente não acredita no mercado de uma única empresa. Sim. A gente quer se consolidar, mas de várias formas, trabalhando no mercado hoje tradicional, do jeito que se trabalha diretamente, trabalhando com aquisições, então a gente tem um caminho muito forte de aquisições também no mercado e de BPO, porque a gente já faz isso hoje nas operações de condomínio, já está estruturando isso para trabalhar em imóveis também. Então a gente não quer tirar ninguém do mercado, a gente quer ajudar aqueles que têm mais dificuldade em termos de tecnologia, escalabilidade, mas ajudá-los com as soluções que a Lelo tem hoje para eles crescerem. Então é um caminho, é uma visão de futuro que a gente vem construindo, a gente olha isso aqui agora, né? Esse é o planejamento que a gente faz de longo prazo, Sim. Olhar onde a gente quer chegar. É um caminho muito longo, né? Uma construção muito longa, o mercado é muito dinâmico, mas é aí que a gente quer chegar, né? A gente quer realmente calçar o mercado, ajudar o mercado e se consolidar cada dia mais. É levar essa experiência, né, de vocês para outros, não num formato tradicional de franquias e tal, mas levar muito dessa metodologia de tudo isso que vocês vêm desenvolvendo para outros parceiros e expandir dessa forma. O mercado de São Paulo, principalmente, é um mercado muito grande, né? Hoje eu tenho uma loja numa região, eu devo ter 20 imobiliárias no meu entorno, menores, que estão ali operando. Com a reforma tributária, a gente vê um mercado mais em dificuldade, porque precisa de tecnologia, é inevitável, precisa de processo, e às vezes eles não conseguem desenvolver isso. E a gente não quer que eles saiam do mercado, a gente quer que eles continuem no mercado. Sim. Então, a gente está olhando como é que a gente ajuda essas empresas, como é que a gente faz o que a gente faz há muito tempo, que é abrir a nossa casa, crescer ainda mais e dar a melhor experiência, que é aquilo que a gente se preocupa com os nossos clientes, que hoje é o nosso core, né? A experiência do cliente vem em primeiro lugar, então a gente quer cada vez mais consolidar isso no mercado, crescer, alugar muito mais, administrar muito mais e manter o mercado ativo e crescendo junto. É isso aí, bora transformar, né? Vamos. Rafael, obrigada. Eu que agradeço. Muito bom papo aqui contigo, né? Daria para ficar mais um tempo aqui. Foi ótimo. Mas agradeço e espero, né, que a gente continue próximo aí, trocando, aprendendo, né? Esse espírito de benchmark que caracteriza muito vocês, vem em total encontro, né, da cúpula. Precisamos de muitas empresas como a Lelo buscando, de maneira muito comprometida, essa transformação do mercado imobiliário. Legal. Obrigado, Renata. Foi ótimo estar com vocês sempre. Obrigado ao time da cúpula. É sempre muito bom estar com vocês. Eu adoro e estou sempre que posso. Então, brigadão, foi ótimo aqui. Eu que agradeço. Pessoal, é isso. Então, a gente encerra mais um episódio do Modo Avião. Compartilhe, curta e divulgue para que mensagens como essa aqui da Lelo alcancem mais gente. É isso. Obrigada e até a próxima. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Lais, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado. Com roteiros de Ângela Matos. Produção, Isabelle Saldanha e Ângela Matos. Coordenação de produção, Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.